Primeiro sinal: número de fraldas de xixi do seu bebê. A média de fraldas por dia do seu bebê será um importante marcador de que ele está ou não desidratado. E o número próximo do ideal de troca de fraldas vai ser em torno de 6 a 7 por dia, principalmente até os 3 meses de vida dele. É muito importante a gente sempre lembrar que em dias mais quentes devemos ofertar mais vezes o seio ou até mesmo a fórmula, porque ele vai fazer menos xixi. Mas por quê? Porque ele já pode estar perdendo perdas de outras formas, como pelo suor, transpirando, enfim. Devemos sempre tomar cuidado com excesso de roupas, tá, gente? Sempre, isso é uma causa importante. Sejam todas muito bem-vindas nesse vídeo, onde eu vou ensinar os 7 sinais da saciedade do seu bebê em aleitamento. Eu sou o Dr. Pedro Amaral, pediatra neonatologista, especialista em introdução alimentar. Se você ainda não segue o nosso canal, comece a seguir e não se esqueça de curtir e compartilhar com suas amigas, que com certeza têm as mesmas dúvidas que você. E eu vou te pedir um favor, ao final desse vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida ou sugestão sobre um tema que você queira aprender aqui comigo. Como fazer a introdução alimentar do seu filho com segurança. Combinado? Então vamos lá. Essa é uma dúvida muito recorrente que eu ouço aqui no meu consultório praticamente todos os dias. Doutor, como eu sei se meu filho está satisfeito? Como que eu vou identificar que ele não está com fome? Pois bem, hoje nós iremos falar deste tema e desconstruir alguns tabus aqui nesse vídeo. Bom, antes de falarmos sobre saciedade, eu quero que vocês entendam que ao longo da minha prática clínica, dos estudos que já foram realizados, a gente sabe que seu bebê precisa somente de leite materno até os 6 meses de idade. Mas doutor, nem água antes disso? Não, nem água. Mas por que isso? Gente, 70% do seu leite materno é composto de água. E olha o que é o mais legal que talvez você não saiba. Então vou explicar mais um pouquinho aqui. Seu leite materno é tão perfeito para o seu bebê que ao longo do dia ele muda todas as suas concentrações de água, de proteína, de gorduras, de aporte calórico, enfim, ele muda a cada momento do dia de acordo com o que o seu bebê precisa, entendeu? A cada momento, o corpo dele irá responder a isso, tendo liberações específicas de acordo com o que o seu leite está mandando para ele ali. Isso é muito perfeito, né? E já adianto vocês no assunto, não existe leite fraco. Vou repetir bem devagar. Não existe leite fraco. Algumas pessoas acreditam que a mãe vai estar mais anêmica nesse período, ou que ela estará mais fraca, ou qualquer coisa desse tipo, o que não é uma verdade, e ao longo desse vídeo também isso será muito bem explicado. Bom, enfim, outro exemplo desta perfeição da natureza sobre o leite materno que eu vou contar aqui para vocês. Se você tem um bebê prematuro, o seu corpo sabe disso. E olha só que legal, o seu leite materno de mãe de prematuro é diferente das demais mães. Nossa, doutor, como assim? Ele vai ter mais gordura, ele vai ter mais proteína em horários diferentes dos demais bebês. Mas por que isso? É uma tentativa da natureza de correr atrás do prejuízo, dando mais calorias e menos tempo para o seu bebê. Porque esse ganho de peso, ele teria ganho no final da gestação. Mas ele nasceu antes, certo? Então ele não recebeu isso dentro da barriga da mãe. Isso é muito legal, né? Bom, e se meu filho toma fórmula, doutor? Nesse caso, nós vamos ter que ter um acompanhamento ainda mais específico com o seu pediatra, onde ele lá variar a forma de maneira particular e direcionada a seu filho. Quais as perguntas? Qual fórmula? O quanto de fórmula? Os horários de fórmula?
Perceberam como não é só ir na farmácia e comprar uma lata e sair fazendo por aí? Tem as suas especificidades. Bom, e aí, eu vou precisar da água? Não, também não, gente. Por quê? Você vai preparar aquela fórmula usando água. E aqui eu já deixo uma dica muito importante se o seu bebê faz uso de fórmula. Leiam a lata. Muitos pais ou mães, enfim, quem for preparar a fórmula, estão preparando de maneira errada. E ela não se chama fórmula à toa, porque é igual matemática, certo? Mudou um sinal, tá tudo errado. Então já fica aqui essa dica, anota aí. Leia sempre a lata e não se esqueça de buscar informações com o seu pediatra. Qual fórmula? Por quê? Quanto? Qual a frequência? Certo? Seguimos então aqui no nosso assunto saciedade do seu bebê. Fui buscar no dicionário a definição dessa palavra porque sempre gera desconforto. Saciedade. 1. Estado de uma pessoa completamente saciada, satisfação completa. 2. Plena satisfação do apetite. E por que eu fiz questão de fazer isso? Porque muitas pessoas entendem de maneira errada o conceito e associam saciedade com comer até não aguentar mais. Já quero desde o início aqui deixar bem claro sobre um grande mito de que o uso de fórmula gera mais saciedade. Me diz aí o que você acha nos comentários. Fórmula sustenta mais que leite materno? Vou ser bem direto e categórico aqui. Não! E muito pelo contrário. Ela vai dar muito mais trabalho ao intestino do seu bebê, lembrando de um detalhe ainda mais importante. Mesmo que seu filho nasça com peso bom, no tamanho adequado para a idade gestacional, sem intercorrências durante a gestação, ele vai ter um intestino imaturo. Como assim, doutor? Intestino imaturo? Sim. O intestino durante a gestação é um dos últimos órgãos a serem formados. E com isso, mesmo após o nascimento, ele vai ser imaturo. Vou explicar melhor aqui para vocês entenderem. A onda peristáltica, que é o que empurra ali as fezes e promove a absorção desse intestino, é mais lenta. E algumas vezes ela até para. Já ouviu falar isso? É a famosa disquesia. Lembrou? Outro exemplo dessa imaturidade nos primeiros meses, o seu bebê tende a mamar e fazer cocô. Mama, faz cocô. Mama, faz cocô. Mas por que isso, doutor? Porque a natureza vai garantir na frequência da mamada do que no poder de absorção daquele intestino que é imaturo. Entendeu? Lembrando que estou falando de leite materno. Lembra que ele muda, que ele é mais fácil de ser digerido, enfim, todas as suas particularidades. Entendendo agora porque a fórmula dará muito mais trabalho para aquele intestino que está aprendendo a funcionar? E o que isso quer dizer, doutor? Isso quer dizer mais cólica, mais dificuldade para evacuar, mais trabalho para o intestino do seu bebê. Entenderam? E por isso também eu te pergunto, agora que você começou a entender como ele funciona, eu posso dar qualquer fórmula? Não. Tudo que ela tem vai fazer diferença na vida intestinal do seu bebê. Entenderam como faz diferença? Bom, após esses detalhes que farão diferença não só da vida do seu filho, mas também na sua, porque ele será a resposta do que você fará ou deixará de fazer. Tudo isso que eu expliquei até agora e o que virá adiante é importante e está ligado diretamente à introdução alimentar do seu filho. Então vamos lá, vamos falar dos 7 sinais de saciedade, beleza? E já quero deixar aqui um spoiler, que o principal dos sinais, e no meu ver, o mais importante de todos, é o 7º sinal. Mas fica tranquila que até lá você irá aprender bastante coisa. Tranquilo? Então vem comigo. Primeiro sinal. Número de fraldas de xixi do seu bebê. A média de fraldas por dia do seu bebê será um importante marcador de que ele está ou não desidratado. E o número próximo do ideal de troca de fraldas
vai ser em torno de 6 a 7 por dia, principalmente até os 3 meses de vida dele. É muito importante a gente sempre lembrar que em dias mais quentes devemos ofertar mais vezes o seio ou até mesmo a fórmula, porque ele vai fazer menos xixi. Mas por quê? Porque ele já pode estar perdendo perdas de outras formas, como pelo suor, transpirando, enfim. Devemos sempre tomar cuidado com excesso de roupas, tá, gente? Sempre, isso é uma causa importante. E já fica uma outra dica aqui. Bebê não sente mais frio ou mais calor do que nós. Pelo contrário, ele ganha e perde temperatura muito mais rápido do que nós, porque ele tem muito mais água no seu corpo, certo? Complementando aqui essa dica. Como eu sei se está de mais ou de menos a roupa do meu bebê? Gente, simples. Olha a roupa da mãe. Isso mesmo, a roupa da mãe. O bebê deverá estar usando a mesma quantidade de roupas, certo? E um detalhe muito importante, meia somente se a mãe estiver usando, tá? Bebê deve sim ficar de meias se a mãe também está, tá? Não estou querendo dizer que está errado. Mãos e pés são mais gelados porque temos menos sangue nas extremidades, certo? Somente por isso. Então, se isso também é uma novidade para você, deixa lá nos nossos comentários, certo? Outro detalhe importante é que a maioria dos bebês, nesse início da vida, tende a fazer xixi junto com cocô. Então, isso também pode entrar na contagem. Afinal, não teremos certeza se foi junto ou não. Vocês já aprenderam por que eles fazem os cocô mais líquidos, certo? Por imaturidade intestinal. Tranquilo, então? Então, vamos lá. Sinal 1, número de trocas de fralda. E vão anotando aí que no final eu quero propor uma brincadeira aqui para vocês. Beleza? Então, sinal de número 2. Xixi com cheiro forte ou mais escuro. Por que isso? Porque é um sinal de que esse xixi está concentrado por algum motivo. Ou por baixa ingestão de líquidos, ou por algum outro problema, como por exemplo, o uso de remédios podem fazer aquilo, febre, excesso de roupas, como a gente já falou. Enfim, xixi deve sempre ser cristalino ao longo de toda a nossa vida, certo? E um amarelo ali um pouquinho mais claro. Um detalhe importante, xixi de bebê à noite tende a ser mais amarelo, porque no seu leite terá uma quantidade maior de gordura, favorecendo assim a ter menos água, certo? A ter um menor volume. Você vai perceber isso na sua mama ao longo do dia. Quero dar agora uma outra dica que tende a ser ainda mais comum em meninos. Bebês não fazem xixi com a fralda apertada. Como assim, doutor? Vou dar um exemplo. Toda vez que você tira a fralda do seu filho, ele faz xixi em seguida. Por que isso, doutor? Porque a fralda apertada reduz o reflexo da micção. Reflexo dele de fazer xixi quando a bexiga está cheia. Entendeu? Lembrou dessa cena? Muito comum, né? Você tira a fralda e toma aquela mijada. Aqui no consultório eu vejo isso todo dia. Então, se atentem para esse detalhe. A fralda não deve fechar com sobreposição, nem para cima, nem para baixo. Isso pode apertar. E vocês já viram o que vai acontecer, certo? Fará menos, irá concentrar aquele xixi. Entendido? Então anota aí, segundo sinal, xixi forte ou mais escuro, concentrado. Vai anotando aí, gente. Sinal de número 3, teste do sono pesado. Esse eu aprendi lá no final da minha residência nos Estados Unidos, em Miami, onde aprendemos muitas coisas na prática aplicada. Ou seja, fazendo mesmo, tá? Então, como funciona esse sinal, doutor? Calma, que eu já vou explicar. Se o bebê está mamando e você percebe que a sucção dele já não está mais tão efetiva, mas parece que ele está sugando pouco, mas ele está. Pois bem, você vai pegar o bracinho do seu bebê, vai levantar um pouco e soltar. Isso mesmo. Levanta o bracinho dele e solta. Se você perceber que esse bracinho, quando solta, ele não cai mole, ele tem uma resistência ali ainda, ele ainda está tendo algum tipo de resposta.
ou seja, seu bebê está mamando, tá? Se você levanta, solta e avalia. Agora, se você levanta e solta e esse bracinho tomba sem nenhuma restrição, bingo, ele está dormindo e saciado, entenderam? Levanta, solta. Se ele nem mexe, está associado. Você sabia disso? Sabia? Duvido. Então deixa lá nos comentários, não esquece, gente. Tudo que vocês forem aprendendo, deixa lá nos comentários para ajudar todo mundo. Sinal de número 3, teste do bracinho. Estão gostando aqui, gente? Bom, espero que sim, né? A ideia sempre, em nossas aulas, é vocês aprenderem com dicas rápidas e fáceis, beleza? Então vamos lá. Sinal de número 4. Um dos meus preferidos, o Happy Baby. Traduzindo aí, literalmente, o bebê feliz. Gente, quem aqui consegue estar feliz e com fome ao mesmo tempo? Olha, eu, por exemplo, não funciono de jeito nenhum com fome e o mau humor ataca com força. E é claro que com os bebês isso não seria diferente. Bebê que mamou está feliz e brincando após, isso será um sinal importante de que ele está bem, de que ele está saciado naquele momento e mesmo que ele volte para o peito, naquele momento ele está tranquilo, feliz e sem fome, certo? E isso serve para você também, viu, mãe? Fome libera adrenalina e aumenta o seu mau humor, tá? Temos uma informação lá dentro da nossa cabeça. Você está com fome, se mexa, busque comida. A cada mamada, você que é mãe, você está perdendo de 500 a 600 quilocalorias. O que seria igual a 30 minutos de esteira. Ou seja, mãe, desde que seu bebê nasceu, você virou uma maratonista e precisa comer bem, certo? Então anota aí, bebê feliz não está com fome. Mesmo que isso mude em pouco tempo, é um sinal naquele momento, como a gente já falou aqui, certo? Então, 4, Happy Baby. Sinal de número 5. Esse será um sinal que você, mãe, vai perceber em você mesma, tá? E qual será ele, doutor? Sinais de mamas leves. Ou seja, seu bebê já mamou as 2 mamas e você tende a sentir que suas mamas estão leves. Ou no termo feio que eu não gosto muito de usar, né? Que elas estão murchas, certo? Ideal sempre o esvaziamento completo das mamas, até mesmo como forma de evitar a tão temida por vocês, a famosa mastite, com muita dor e desconforto local. Outra dica importante, se você sente dor ao dar de mamar, aquela dor de verdade mesmo, não o desconforto do seu bebê puxando, dor que eu estou falando aqui. A sua mamada deve ser avaliada, isso é muito importante. Mas por que isso, doutor? A partir do momento que você está sentindo muita dor na mamada, você vai liberar adrenalina no seu leite. E os receptores do corpo do seu bebê irão interpretar que algo está errado, que esta mãe está em perigo ou em fuga. Olha só que doideira, né? Então, seu bebê para de mamar na hora. Afinal, vocês vão fugir ou vão lutar, tá? Isso no livro a gente chama de evolução dietética na genética, onde lá atrás nossos ancestrais viviam em perigo ou com riscos diários ali na sua vida. Muito bom, muito legal isso, né? E é claro que você só sente essa dor toda, e você sentir essa dor toda não vai ser normal, né? Busque ajuda capacitada com o seu pediatra ou com uma boa assessoria de aleitamento, certo? Busque ajuda, isso é muito importante. Sinal de número 6. Nesse sinal, requer uma avaliação mais específica e técnica do seu pediatra. E este sinal será o ganho de peso. Lembre-se, a cada mês, principalmente antes da introdução alimentar, seu bebê terá ganho de peso específico. E não adianta só o seu pediatra ferir o peso. Mas como assim, doutor? Já vou explicar. Mas antes disso, seu bebê deve estar pelado, ok? Porque até isso faz diferença e muita gente também erra. Sem fralda, pelado, famoso pelado com a mão no bolso, como dizia uma música antiga aí que eu acredito que muitas de vocês nem ouviram. Mas tudo bem, eu que já estou ficando velho. Porque eu disse que de nada adianta somente o peso então.
porque seu pediatra deverá colocar essa informação mês a mês nos gráficos de crescimento do seu bebê. Ah, doutor, mas meu pediatra faz isso no computador dele. Ah, é? Isso adianta de quê? Se isso é um documento, se isso é um dado do seu filho. Não adianta de nada, gente, certo? Isso é um dado da saúde do seu filho. E ele tem que preencher, sim, os gráficos do seu filho na caderneta e te mostrar a evolução desse mês a mês. Te mostrar o quanto de gramas por dia o seu bebê ganhou, tá? Se está bom, se não está, entendeu? Olhar para ele e dizer que está tudo bem, em pleno 2022, está longe de ser o certo. Entendeu, gente? Ah, mas eu falei, ele não faz. Mude de pediatra. Já é um excelente motivo para você fazer isso. O mínimo que ele tem que fazer, não está fazendo, tá? Cobrem as coisas, gente. Isso é muito importante. A saúde do seu filho, tá? O dele, eu tenho certeza que ele preenche. Beleza? Então, lembrando da nossa brincadeira. Se isso também era novidade, vai lá nos comentários e diz: não sabia isso que o doutor, é importante a questão do peso. Tá bom? Tranquilo? 7º sinal, sucção efetiva. E aqui eu vou falar algo que gera muita dúvida e até mesmo desconforto nas mães. Será que ele está mamando certo? Mas o que é isso, doutor? Bom, a mamada é dividida dentro da fisiologia da amamentação em 2 pontos fundamentais: a sucção efetiva e a famosa sucção não nutritiva. Então vamos lá, o que seria cada uma? A sucção efetiva é a fase mais importante quanto ao estímulo materno para a produção de leite. Como assim, doutor? Como que o leite chega na boca do seu bebê? Vamos dividir, são 2 bases necessárias. A matéria-prima, ou seja, a água, e já vou deixar aqui a dica, tá? Que vocês devem beber de 3 a 4 litros de água por dia. E o outro estímulo vai ser a sucção, onde irá uma mensagem lá dentro da sua cabeça, em um lugar chamado hipófise, com a seguinte frase: produza mais leite. Ele suga e essa mensagem vai para lá. Muito legal isso, né, gente? E já sabemos que 80% dessa informação acontece nessa fase da mamada, a sucção efetiva. Nessa sucção, o bebê irá trabalhar mais de 20 músculos da face. E com o tempo, a própria mãe irá aprender alguns movimentos de mobilidade do rosto do bebê. Isso nós chamamos de movimento de padrão de mamada. Lembrando que isso não é a mesma coisa que pega, tá, gente? As pessoas confundem. Ela também é muito importante, mas aqui estamos falando de padrão de mamada, de mobilidade de boca e músculos da face, certo? Então vamos lá. Primeira fase, sucção nutritiva. Essa movimentação harmônica muscular, que são mais de 20 músculos, como a gente já falou, irão formar um padrão correto de sucção, que vai ser sucção, respiração, pausa, deglutição. Mas, doutor, como que eu vou saber disso que você está falando? Então, vou falar aqui de 3 principais padrões errados, que fica mais fácil de você ver se está errando ou não, certo? Então, vamos lá. Primeiro padrão ali, boca de peixinho. Se você está vendo as covinhas do seu bebê durante a mamada, não está certo. Ele está gerando pressão negativa. Olha aqui, ó, esse movimento, ó. Então essa língua vai e volta. Sendo assim, o leite vai e volta e o bebê não está mamando e vai ficar mais bravo. Então, certo, essa bochecha enchendo, ó. Ou seja, pressão positiva. Onde o bebê puxa é negativa, onde o bebê engole é positiva, tá? Se ele fizer só negativa, o leite vai e volta e não vai dar certo, como a gente já falou. Entenderam? Gente, qualquer dúvida também pode me mandar lá nos comentários, viu? Porque a ideia aqui é vocês terem 0 dúvidas. Então manda lá, tá?
não entendi isso, não entendi aquilo, sem problemas, tá? Vocês podem mandar lá sem problema algum. Então, vamos lá. Segundo padrão errado, a mamada vertical. Isso mesmo, ou também chamado de padrão mordedor. Você vai ver que o seu bebê está mordendo seu peito, tá? Aqui, ó, de cima para baixo. Isso mesmo, né? Também não vai promover a injeção do leite que eu quero. E com certeza vai machucar ainda mais a sua mama. E como que é o ideal, doutor? O ideal é o movimento redondo, a famosa língua de baleia, que todos os meus pacientes e quem me segue aqui no canal, com toda certeza já ouviram nos meus vídeos, certo? Então eu vou ter, ó, a diferença, ó, um deslizamento de mandíbula sem dor à puxada, com uma movimentação contínua de mobilidade, é um movimento circular, falando de jeito bonito aqui, é um movimento harmônico, certo? Estão gostando, gente? Espero que sim, hein? Olha lá. Então, bora lá. Terceiro padrão, e é que as pessoas mais erram, seu bebê faz estalos e ou barulhos durante a mamada. Isso é um sinal de má postura de língua, porque ela não se sustenta, não tendo aquele movimento circular por uma restrição física. Sem falar que será um estímulo ruim para sua mama, não tendo aquela liberação hormonal de 80% que vocês também já aprenderam, aquela mensagem lá para a cabeça, certo? Agora aqui, adivinha o que piora toda essa mobilidade de língua e todos esses padrões que falamos até agora? Chuta aí. Meus pacientes já falaram, já pensaram com certeza. O uso de chupeta e de bicos, gente. Isso mesmo. Por quê? Esses terrores dos pediatras atrapalham toda a estrutura e a forma de acontecer daquele movimento harmônico que falamos aqui anteriormente, certo? Então, muito cuidado aí com o uso desses acessórios, né? Achando que estão fazendo bem para o seu filho. Não, você não está fazendo bem, tá? Bom, entenderam sobre a sucção efetiva? Vamos falar bem rápido agora aqui da sucção não efetiva. Quem já assistiu até agora é aquele momento que o bebê solta o bracinho e nem se mexe, tá? Lá do nosso sinal número 3 da saciedade. Se você já esqueceu, volta aqui lá no vídeo e assiste novamente o nosso terceiro sinal de saciedade. Combinado? Vai ficar mais fácil para você. E esse será o movimento de maior predisposição em promover o conforto do seu bebê, o contato com a mãe, a certeza de que ele estava ali, tranquilo, vai gerar mais calma, mais aconchego e tende a representar o final dessa mamada, certo? Tranquilo? E aí, gente? Muitas novidades por aqui? Então entendam, tudo isso faz parte de um processo, gente. Amamentar é lindo, mas não é fácil, tá? Então, eu preciso que vocês entendam que tudo isso você vai aprender na prática, você vai aprender com a presença do seu pediatra de maneira importante ali, te ensinando como fazer, a hora de se fazer, como eu expliquei, ó, se atenta aos detalhes. Ah, tá fazendo língua de peixinho, isso faz diferença, tá? Então aqui, aleitamento materno é importantíssimo. Com 6 meses, o seu bebê irá começar a introdução alimentar e ele não vai deixar de mamar, tá? E um aleitamento seguro já é um bom passo para que você faça uma introdução alimentar sem medo, né? E a gente percebe na prática do consultório que o medo, que as dúvidas atrapalham demais esse processo de aprendizado das mães. Então aqui, a gente revendo essa mamada, né? Voltando para o detalhe da mamada. Sucção efetiva. 80% do meu estímulo lá neuronal vai ser liberado nessa mamada. Então percebam o tamanho dessa diferença, o tamanho da importância desse processo, certo? Então a sucção não nutritiva não é importante? Gente, vamos repetir. Ela é extremamente importante porque ela gera o conforto da mãe junto do seu bebê. Ele gera a aproximação, né?
Vou dar mais uma dica que as mães sofrem demais. Gente, o seu bebê sempre irá fazer associação da sua presença ao aleitamento materno. Quer mais uma dica? Quem vai pôr o seu bebê para dormir? Se possível, não você, mãe, porque o seu bebê vai ficar brigando com o sono porque ele faz associação dentro desse processo da sua presença com o aleitamento materno, certo? Então, os 7 sinais da saciedade aqui são muito importantes que com o tempo você vai aprendendo e você vai vivenciando o que está diferente, o que está de anormal na qualidade do que você está ofertando para o seu bebê, certo? Então, a saciedade, lembre-se, gente, até 1 ano, anota isso aí que isso é muito importante. Até 1 ano de vida, a saciedade do seu bebê estará ligada ao aleitamento materno. Por isso que eu fiz questão de explicar aqui hoje bastante coisa sobre aleitamento materno, certo? Por que isso? Porque neurologicamente aquela saciedade estará ligada ao aleitamento. Então vamos dar um exemplo aqui, doutor. Como que eu vou fazer durante o processo da introdução associado ao aleitamento? Muito fácil, você vai manter os horários de aleitamento do seu filho, porque a saciedade dele está ligada ao aleitamento. Doutor, ele comeu uma banana, ele vai mamar logo em seguida quando ele começar a comer? Sim, gente, porque a banana para ele foi um processo de aprendizado, tá? Apesar de ter um aporte calórico baixo, não é esse efetivo. O que eu quero é que ele aprenda o processo da introdução. Perceberam como é importante você fazer uma introdução alimentar com segurança do que está acontecendo? Sem sombra de dúvidas, vai ser muito mais fácil e muito mais efetivo para a saúde e para a qualidade de vida do seu bebê. Certo? Tranquilo? Entenderam? Bom, gente, queria pedir aqui para vocês, toda e qualquer dúvida sobre esse assunto, sobre demais assuntos, sempre comentem aqui nos nossos vídeos, para que a gente possa trabalhar em cima da sua dúvida. Como eu falei, ninguém é para ter dúvida aqui. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo lá nos comentários, tá? Se eu falei aqui alguma grande novidade para você, lembra aí da nossa brincadeira sobre os 7 sinais, né? Escreva lá, doutor, nunca ouvi falar nesse sinal do bracinho. Eu acredito que você não vai ter ouvido. Doutor, nunca meu pediatra preencheu um gráfico. Obrigado por senhor ter me falado. Entendeu? Então a ideia aqui do nosso canal, aqui do nosso link, é a gente trabalhar sempre com essa qualidade, pensando em você fazer uma introdução alimentar do seu filho com segurança, com acompanhamento adequado, por gente capacitada. Por isso que eu tô aqui para falar com vocês, certo? Tranquilo? Não esquece, né? Curtir, compartilhar com as suas amigas, né? Gente, acabei de ver aqui, você sabe como eu vou melhorar, como eu vou entender os sinais de saciedade do meu bebê? Segue esse vídeo aí para vocês, certo? Tranquilo? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.